E depois daquela fala do Alan Patrick após o empate por 1-1 contra a equipe do América Mineiro, surgiu um novo bastidor dentro do Internacional, onde o técnico Eduardo Cudê estaria perdendo o vestiário do Internacional. É isso que eu quero te trazer no vídeo de hoje, sobre algumas informações que foram colhidas de bastidores do Inter. O Inter que se reapresentou também hoje no CT Parque Gigante às 4 horas da tarde, já que joga no próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro no estádio Mineirão, jogo importantíssimo para o Internacional, para primeiramente sanar aquele problema de possibilidade ainda assim de ser rebaixado para a segunda divisão. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Colorado, para a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai sempre ficar notificado, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações sobre o Inter, que se reapresentou agora à tarde no CT Parque Gigante, às 4 horas da tarde, abaixo de chuva. O Inter se reapresentou, o técnico Eduardo Cudê, que só teve no gramado os jogadores reservas e jogadores não relacionados. Os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo depois do jogo, né? E o empate que o Inter teve contra o América Mineiro no estádio Beira-Rio por 1-1. Obviamente, alguns jogadores que são titulares, como o Vitão, Maurício e Johnny, que não jogaram contra o América Mineiro, trabalharam hoje no CT, tá bom? Lembrando que amanhã, na sexta-feira, o Inter faz duas atividades ainda. Amanhã também, na sexta-feira, 4 horas da tarde, e no sábado, às 2h30 da tarde. Então, as últimas duas atividades que o Cudê vai ter para preparar essa equipe para o jogo contra o Cruzeiro no domingo. Jogo importantíssimo para o Internacional, né? Como eu falei anteriormente, para o Inter, primeiramente, tirar esse fantasma, essa possibilidade ainda que existe, por exemplo, do Inter ser rebaixado para a segunda divisão. Hoje o Inter tem 39 pontos. Se vencer o Cruzeiro que é um dos principais, um dos piores mandantes desse Campeonato Brasileiro, tem apenas uma vitória no seu estádio, que é o Mineirão. As outras vitórias que ele fez dentro de casa foram sempre no Independência, e no Mineirão ele conseguiu vencer apenas uma vez, que foi na última rodada, inclusive contra o Bahia, onde eles venceram por 3-0. Então, o Inter tem essa chance de chegar primeiro a 42 pontos do Campeonato Brasileiro e ficar a 3 pontos daquela pontuação mágica, por exemplo, para não ser rebaixado, tá bom? Aliás, a chance do Inter ser rebaixado hoje é de 8%, segundo os dados estatísticos, até porque só faltam 6 pontos para o Inter conseguir fazer isso. Mas o Inter tem a partir de agora uma outra disputa que começa já a ficar muito complicada, que é uma disputa por uma vaga na Sul-Americana do próximo ano. A nota de corte, eu olhei os últimos 3 anos, tá? A nota de corte para o Inter ir para a Sul-Americana no ano que vem está entre 48 a 52 pontos. Então o Inter tem que fazer em média aí entre 48 a 52 pontos para estar na próxima Libertadores. Isso dá nos próximos 7 jogos para o Inter chegar a 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Dos próximos 7 jogos, o Inter precisa de 3 vitórias. Com 3 vitórias, o Inter chega ali numa margem, nesse momento, de 48 pontos no Campeonato Brasileiro. Teriam que 3 vitórias fariam o Internacional, e com 48 pontos, a princípio, já seria o suficiente para o Internacional, tá bom? Lembrando que para o próximo jogo contra o Cruzeiro, Maurício, Johnny e também o Maurício, né, são jogadores que estão de volta. O Maurício e o Johnny após o terceiro cartão amarelo, e o Vitão após a expulsão contra o Curitiba. O René ainda vai seguir com o pessoal, que aliás o René que só vai voltar realmente para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês agora, realmente falando sobre essa informação que o Eduardo Cudê teria perdido o vestiário. Eu quero dar o crédito aqui para quem trouxe essa informação de maneira antecipada, que foi o Wagner Martins, onde ele apurou que realmente alguns jogadores do Internacional, alguns jogadores do vestiário do Internacional, já estão, entre aspas, com um certo problema com o Eduardo Cudê. Entre eles, um deles seria o volante Charles Arangues. O Arangues estaria muito irritado com o Cudê pelo fato dele vir saindo todos os jogos. O Arangues é um jogador que é substituído em todas as partidas, e após a eliminação para o Fluminense na semifinal da Libertadores, onde ele sai e o time acaba tomando tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta os gols, isso é uma coisa que vem deixando o Arangues muito irritado. O fato dele não ficar os 90 minutos. Isso vem irritando o chileno. Além disso, algumas outras escolhas que o Cudê vem fazendo no segundo tempo, algumas substituições que o Cudê vem fazendo no segundo tempo, vem irritando algumas lideranças do vestiário do Internacional.
como deu para deixar muito claro no caso do Alan Patrick, após o empate para o América Mineiro, né, ainda no vídeo ontem, após a partida, no vídeo hoje, que saiu hoje pela manhã, inclusive, após a partida, eu mostrei esse vídeo para vocês, onde o Alan Patrick desmentiu o Kudê, que 5 minutos antes teria falado na coletiva que o Alan Patrick teria saído por cansaço, e o Alan Patrick vai para a zona mista e diz que não saiu por cansaço, diz que saiu por opção do treinador e diz que não estava cansado naquele momento. Então já começou a criar essa certa rusga, né, essa certa rebatimento por parte do Alan Patrick no caso do Eduardo Cudê. E isso já começa, entre aspas, a complicar o ambiente do Internacional. Porque desde a eliminação que o Inter teve, né, pro Fluminense na semifinal da Libertadores, aquele jogo fatídico que aconteceu no Beira-Rio, 2-1 pro Fluminense, a partir daquele momento, muitos jogadores do Internacional realmente já começaram a perder realmente a mobilização. Foi feita algumas remobilizações, principalmente por Inter vencer o Clássico Grenal, onde o Inter vence, por exemplo, 3-2, poderia ter feito muito mais. Né? Depois o Inter cria algumas oportunidades, perde jogo, por exemplo, contra o Bahia, né, por 1-0, tá certo que estava sendo jogadores da seleção, e até por isso foi motivo, né, para o Inter ter perdido o jogo. Então, realmente, o que vem acontecendo nesse momento dos bastidores do Internacional é uma primeira falta de remobilização por parte do próprio treinador do Inter, onde nas entrevistas coletivas fica muito nítido, na última entrevista ficou muito nítido, o abatimento por parte do Eduardo Cudê. Cudê é um cara que está muito abatido. Ele disse, olha, inclusive essa frase ficou muito ruim que ele falou na última zona mista, que ele disse, olha, é um sentimento muito ruim, ele até usou um palavrão, que no caso é um sentimento muito merda, ter que disputar essas últimas rodadas com apenas um objetivo, que é não ser rebaixado para a segunda divisão. E foi exatamente o que ele disse, né? Já dando assim a entender, olha, não aguento mais só ter que disputar essas últimas 7 rodadas, porque a gente só tem realmente a permanência do Campeonato Brasileiro para decidir. É uma péssima escolha para remobilizar o vestiário do Internacional, porque obviamente os jogadores acabam pensando isso. E agora tem esse adendo. Primeiro, alguns jogadores já do Internacional, algumas principais lideranças do Inter já começam a ficar irritados com o argentino, e outra é a falta de mobilização por parte do Internacional e esse perigo que começa a ser a zona do rebaixamento, porque o Vasco venceu o Cuiabá por 2-0, foi a 34 pontos do Campeonato Brasileiro e está hoje a 5 pontos do Internacional, ou seja, em 2 rodadas aí basicamente o Vasco consegue tirar essa diferença do Inter. Óbvio que o Vasco tem 2 jogos, o Inter tem que perder 2 para essa diferença diminuir, mas realmente o Inter já começa a ficar muito perto da zona de rebaixamento, extremamente perigoso para o Internacional. Outra situação é falando sobre permanência de Eduardo Cudê para 24, onde antes, no começo, era uma possibilidade, principalmente depois do Grenal, foi muito debatida essa possibilidade do Cudê renovar o seu contrato para 24, mas isso já começa a ficar um pouco mais para trás. Tanto o sentimento do candidato Roberto Melo, quanto do Alessandro Barcelos, e do próprio Eduardo Cudê. Então a tendência hoje, até mesmo, é de uma não permanência para o Cudê para 2024 por todos esses resultados que vêm acontecendo e por todos os resultados que ainda podem vir nessas últimas 7 rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber aqui a tua opinião nos comentários, deixa aqui que eu vou ler todas, tá bom? Não esquece também de deixar o teu gostei, de inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Logo mais eu vou com novas informações. Valeu, falou e foi!